Como você já sabe, a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é divulgarmos a doutrina espírita e reunimos aqui aquele acervo que atende às suas necessidades para pesquisa, estudo, lazer. Você encontra tudo aqui na nossa página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo é esse, divulgar a doutrina. E agora nós convidamos você para um programa excepcional. Programa Espírita, estudo do livro Obras Póstumas, o perispírito como princípio das manifestações. Apresentação de Guarani Silveira, de Juiz de Fora, Minas Gerais, na Web Rádio Estação da Luz. Oh, muito obrigado pela companhia. Vamos ao programa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Olá, meus amigos e amigas, ouvintes aqui do nosso programa, estudando o livro Obras Póstumas. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do perispírito. Nós estamos falando sobre manifestações, né? Que Kardec coloca manifestações visuais e está falando sobre o perispírito. Nós já demos uma entrada neste assunto. O perispírito é aquele corpo, né? que fica entre o espírito e o corpo físico, e ele tem todas as propriedades dele. Nós vamos estudar essas propriedades num outro momento. Então, nós vamos dar sequência aqui àquilo que Kardec escreveu para a gente ir comentando e conversando a respeito. É claro, desculpa, gente, é claro que o perispírito é um tema que ainda estamos só no início do estudo dele. O próprio Emmanuel comenta conosco que, para entender o perispírito, você precisa de alguns tempos futuros, né? Porque ele é muito complexo. Você tem uma ideia, ele é formado já a partir, praticamente, né, que a gente possa pensar aí, de quando a mônada sai de Deus. A princípio vai formando ali uma ressonância dessa mônada lá nos reinos que ela passou, anteriores ao homem. E quando vai chegando no animal, aí sim ele começa a formar os pródromos, né, do que seria o perispírito. Então o perispírito ele vai governar praticamente tudo o que for a partir dele, que é o duplo etérico e o corpo físico. E, então tudo será a partir das suas modulações, né, a partir daquilo do que ele é composto. É muito interessante. Nós vamos estudar, sim, o perispírito nas suas propriedades, todas elas, e vamos fazer isso para que a gente tenha bastante conhecimento
dentro daquilo que já é possível e que já chegou até nós. Né? Todos esses assuntos que a espiritualidade está liberando para nós ainda são assuntos preliminares, introdutórios. Né? Ninguém tem aqui última palavra nesses temas, né? Principalmente quanto ao perispírito, que tantas funções ele exerce, né? Inclusive de ser o modelador do corpo físico, sabe? Todas essas coisas aí que a gente ouve falar e que a gente fica sabendo através até da ciência, né? Que a ciência hoje entende que não é possível o embrião se formar aleatoriamente, ele tem que seguir um modelo para ele multiplicar essas células e ir criando os órgãos na gestação. Então ele precisa de um modelo, e o perispírito é esse grande modelo. E esse perispírito, como modelo, ele vai trazendo para o futuro corpo físico as necessidades daquele corpo físico. Vamos imaginar que esteja formando o corpo de um atleta de alto rendimento, por exemplo. Né? Então ele tem que ter uma musculatura rígida, uma musculatura muito boa, tem que ter uma circulação sanguínea excelente, né? Para que possa dar força a essa musculatura, tem que ter o sistema respiratório também bem equilibrado. Né? Então isso tudo, na proposta reencarnatória do atleta, for essa de ser um atleta de alto rendimento, então o corpo físico dele já é moldado, né? Já a partir do perispírito. Então você vê que isso aí aumenta bastante o leque já de apreciações sobre corpos físicos que se formam, né? E que vão ter suas expressões depois durante a vida. Veja você, né? Que aí você pensa assim, poxa, um atleta, ele faz coisas que uma pessoa normal não faz. Às vezes um menino já com seus 13, 14 anos, ele já está com o corpo mais ou menos formando para ser atleta. Você vê tantas meninas aí que são ginastas, né? São pessoas ligadas aos esportes especializados, com uma desenvoltura impressionante, né? Com o seu corpo físico, né? E isso aí tem explicação. A explicação é que aquele espírito precisa realizar aqueles eventos como atleta, que aí já vem um outro raciocínio, por quê, né? Que ele precisa ser atleta, aí já é uma outra coisa, que isso vai muito dentro das avaliações da espiritualidade em relação ao reencarnante. Então ele vai reencarnar, bom para ele nessa encarnação é ser um atleta. Então ele vai já trabalhar essa situação dentro das possibilidades dele. Aí você vê gênios, né, como o Michael Phelps, né, que é um gênio entre os atletas aí da contemporaneidade. Ele foi, talvez, né, nesses esportes especializados, um grande gênio. Você vê Maradona, Pelé, outros também, outros grandes, né, futebolistas, como Di Stefano, que era um argentino, né, vê o Messi. Então, essas pessoas não fazem isso, não são agraciados por Deus, não. Eles trazem uma necessidade. E dentro dessa necessidade, então, o corpo é apropriado para ela. A pessoa tem que ter uma cuidade visual muito grande, né? Uma percepção muito grande visual. Então, já prepara esse campo, né, ocular dele, e por aí vai. Então, observem, prezado ouvinte, que tudo é muito determinado pela espiritualidade. Porque a gente acha que é por acaso, né? Porque eu tenho 2 filhos, né? Isso acontece comigo. Eu tenho um filho que ele foi um grande atleta, sabe? Isso notava nele as facilidades dele, né? De reações, né, no campo do que ele participava. Eu tenho outro filho que não tem a menor tendência para isso. Então, quer dizer, é a necessidade de cada um nas suas agilidades, nas suas situações. Então, o perispírito, se a gente for estudar só isso do perispírito, você vê quanto leque que abre, né? Quanta coisa que abre. Nós pensar que no perispírito estão arquivados todas as nossas lembranças do passado, está tudo arquivadinho lá e tudo resguardado.
que na encarnação atual eu não preciso daquelas informações que eu já adquiri em outros tempos, que agora eu vou ver uma outra coisa, então aquilo fica arquivado. Por exemplo, um grande músico do passado que nessa encarnação não precisou da música, não precisa da música para os seus conteúdos de vivências, né, reencarnatórias. Então, esse conhecimento da música fica guardadinho lá, né, no momento presente, no momento próximo, no momento ideal, vai ser liberado. Então, olha quanta coisa, né, que se pensa aí do perispírito, quanta coisa que nós podemos analisar. Então, dentro das nossas possibilidades, né, nós vamos tentar falar sobre isso dentro dos estudos também de outros irmãos e irmãs que fizeram sobre o perispírito, mas fica aí já alguma informação. Ele é o corpo que sobrevive ao desencarne. Quando a gente for desencarnar, nós vamos deixar o corpo físico, mas o perispírito fica, permanece. Ele é totalmente plástico, né? Eu posso chegar no mundo espiritual e, né, já modificar a minha forma, se essa for a minha necessidade, se essa for a minha vontade, né? Eu posso fazer isso. Caso contrário, eu posso permanecer na mesma forma que eu estava na última encarnação. Então, minha gente, vou dizer para vocês, viu? Ninguém tem o direito de falar sobre o mundo espiritual como ponto final. Quer no mundo espiritual pode isso, não pode aquilo. Não vamos entrar nisso, porque nós não sabemos definitivamente o que de fato pode ou não pode acontecer no mundo espiritual. Pode acontecer gravidez no mundo espiritual? Você olhando assim à primeira vista, você acha meio estranho. Mas eu vou dizer que pode e que não pode? Não. Então, a gente sempre deixa em aberto. Algum dia a espiritualidade fala, ou então a gente vai lá, né, vai desencarnar e vai ver. Então, nós estamos só começando a entrar nesses campos desses conhecimentos mais profundos. Então, precisa que a gente, pelo menos, se interesse, né, por esses estudos que estão chegando até nós. Eu aconselho aqui para vocês a codificação do Allan Kardec e os livros, né, do Chico, principalmente o livro do André Luiz, do Humberto de Campos, né, que falam muito desse mundo espiritual, sobre os estudos evangélicos que a gente tem da Amélia Rodrigues, né, com o Pandivaldo, e também a gente tem nos psicológicos, os estudos da Joana de Ângeles, ou seja, o que nós já temos em mãos, juntando com a medicina daqui, com que a medicina já consolidou, pelo menos atualmente está consolidado, poxa, nós temos muita coisa para estudar, né? Muita coisa para aprender, e para fazer dessas coisas fatores de excelências para as nossos avanços, né? Os nossos crescimentos. Ok? Então, vamos pegar aqui. Nós estamos no Obras Póstumas, nós estamos nas manifestações visuais, que é o parágrafo 2º, né, do capítulo Manifestações dos Espíritos. Bom, 18, que é o item 18. Podendo tomar todas as aparências, o espírito apresenta-se sobre aquela que pode melhor fazê-lo reconhecido, se assim é o seu desejo. Ainda que como espírito não tenha mais nenhuma enfermidade corporal, mostrar-se-á estropiado, manco, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para constatar a sua identidade. Vamos pegar aqui o caso do Jesus Gonçalves. Não sei se vocês conhecem, né? Foi um espírita que viveu uma vida aí de muitas dificuldades, né? Ele ficou leproso, ele desencarna completamente tomado pela lepra, principalmente nessa região aqui do peito, né? E desencarna desse jeito, e quando chega no mundo espiritual, mais tarde que ele é visto, isso aqui nele virou um foco de luz. Então ele apresentava o suco, né, da sua cicatriz, a cicatriz gerada pela lepra, né? E o que ocorre? Ele apresenta essa cicatriz,
e apresenta ela toda nimbada de luz. Ou seja, ele mostrou, né, naquele momento, que, muito embora o perispírito dele já não tenha mais a enfermidade, mas ele estava mostrando daquela forma para ser reconhecido e também para dar essa mensagem. Está vendo? Depois de uma grande dor suportada com equilíbrio, com harmonia, o que é que surge para nós, né? Então, vai surgir o quê? Vai surgir a proposta superior, que é a proposta de uma vida sem enfermidades. O perispírito ele é bem mais pesado do que o corpo mental. Então, o que acontece? As enfermidades elas são alojadas no corpo mental, porque a mente produz as enfermidades pelas escolhas que o espírito faz. Então, aquelas escolhas erradas, negativas, criam complexos, ou seja, complexos energéticos, que ficam na mente. Então, na hora de se eliminar aquele complexo, o perispírito atrai aquilo da mente, porque ele é mais pesado do que a mente, ele puxa da mente, e o corpo físico puxa do perispírito. Então, num processo de enfermidade física, como esse caso do Jesus, ou outros casos também de outras doenças invasivas, o corpo atraiu do perispírito. Se ele atraiu, ele tirou do perispírito que já tirou da mente, ou seja, houve a cura. Percebe? Então, a mente já está livre, o perispírito ficou livre, agora está no corpo físico. O corpo físico vai suportar? Depende, né? Se ele não suportar e a pessoa desencarnar, pelo menos ficou limpo o corpo mental naquele campo ali e ficou limpo o perispírito. Então, essas coisas mudam completamente o nosso entendimento sobre enfermidade, como se fosse uma tragédia, né? Alguma coisa assim terrível, né? Que a pessoa, de repente, ficou assim, ficou de outro jeito, e teve uma enfermidade muito grande. Então, quando isso acontece, você pode logo definir, olha, limpou a mente, limpou o perispírito, está libertando o espírito. Mas tem que ser pela dor? Nem sempre, né? Provavelmente essa criatura já teve muitos convites a realizar algo no campo do bem e que o capacitasse a se curar sem o projeto da dor. Porque Deus não quer que os seus filhos sofram. Definitivamente Ele não quer isso. Ele quer que todos tenham vida em abundância, como Jesus disse. Mas tem pessoas que são muito, muito recalcitrantes. Né? Tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que entram em rebeldias. Né? Daí você vê muito no caso desses desencarnes, por exemplo, um desencarne por acidente, que é uma necessidade também, né? A não ser que o espírito abusou, né, do volante, correu demais, estava embriagado, aí é suicídio, aí é outro andamento. Mas um acidente que ocorre, a pessoa está na mão direitinho dele, vem um outro carro, né, bate nele, enfim. Então, as pessoas entram naquele desespero, principalmente quando é jovem, né? Entram naquele desespero, por que isso, porque aquilo não, aquilo ali está acontecendo um resgate. Então, nós temos que tentar entender isso, para que a vida seja uma vida de aprendizagens. No mundo de regeneração, nós vamos aprender a cada minuto. Não é? Quem ficar aqui, quem tiver essa capacidade de ficar aqui, vai aprender a cada minuto. Porque é muito estranho achar que Deus está fazendo o mal para os seus filhos. É muito estranho isso. Então, nós temos a proposta do bem e do mal. Ou seja, o bem é aquilo que está dentro das leis de Deus. Ah, mas eu sou rebelde, eu não gosto muito de seguir as leis de Deus. Eu vou fazer diferente, eu vou fazer do meu jeito. Eu ouço muito isso, né? Eu vou fazer do meu jeito. Aí faz do jeito dele. Aí costuma dar zebra pesada. Né? E mesmo assim, quando ele está fazendo do jeito dele, ele ainda é alertado. Olha, não vai, não faça isso. Cuidado, isso não vai ser bom para você, isso não vai ser útil. Mas não, a pessoa não quer ouvir. Aí ele vai fazendo, o resultado. Ele pode, uma hora dessas, ele tem que resolver. É como André Luiz tem uma imagem que ele faz sobre isso que eu achei muito interessante. Ele falou assim, você imagina um cálice, uma dessas taças, né, bonitas, tipo cálice. Né?
Então você vai enchendo aquele cálice de fel, que é as amarguras que você cria para você. Aí ele fala o seguinte: quando chega lá na frente, no topo, esse fel não pode transbordar. Porque se ele transbordar, ele pode prejudicar outra pessoa. Né? E aí não é prejuízo para o outro, não é justo isso. Então, quando ele chega na borda, ali, que não pode mais crescer, então a pessoa tem que tomar aquele fel gota a gota. É o que Jesus falou, né? Ceitil por ceitil. Então é isso, nós vamos fazendo do nosso jeito, de qualquer maneira, alheios à vontade divina, e chega essa hora lá que nós vamos ter que sorver esse fel. Isso a André Luiza que fala, e a gente tem que fazer uma análise bem interessante sobre isso. Porque se não fosse assim, o que aconteceria? O espírito ficaria eternamente no erro. E não pode. O espírito tem o ciclo dele. Então tem uma hora que ele tem que parar de fazer. Ele tem que entender que aquela postura, aquele comportamento, aquelas ações não são ações direcionadas dentro das leis de Deus, dentro da lei dele, da lei dos pares dele, né, do grupo que ele pertence. Então tem que pensar, e tem que parar. Aí tem um estacato, aquela hora que a pessoa leva um baque, ou ele desencarna, assim, meio que abruptamente, ou ele, ou ela, né, tem uma doença, uma enfermidade muito grave, que às vezes tem que ficar restrito, né, tem que ficar aí guardado em hospitais, ou então em casa, com toda aquela parafernália de cama, de enfermagem, enfim. Então, a hora que tem que parar. Não, agora você tem que parar, porque senão você vai se prejudicar mais. Entenderam? Então, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente analisa enfermidades. E o perispírito está diretamente ligado nesse processo. Então, nós precisamos, da melhor maneira, limpar esse perispírito. Limpar, mesmo que para isso a gente sofra. Mesmo que para isso a gente tenha que conviver com enfermidades prolongadas, né, difíceis. Às vezes a pessoa tem uma ferida, que a ferida não dói, não cicatriza de jeito nenhum. Mas está sempre purgando, né? E aquilo ali é o dreno, né? É o dreno do perispírito. Na hora que acabar lá no perispírito, acaba a ferida. Percebe? Então, se a gente analisar no campo médico, se esses médicos e médicas, enfermeiras que têm tanto conhecimento disso, que convivem com isso, com enfermidades, né, com desencarnes, com curas, convivem com isso o tempo todo. Se elas pararem para pensar e fazerem assim, uma análise dos casos que elas conhecem, ela vai confirmar isso para a gente. Teve um caso aqui mesmo, que a pessoa chegou aqui com uma ferida muito grande, tudo que a gente dava de remédio não resolvia, mandamos para casa, porque ia ficar aqui sujeito a pegar um vírus aqui, né, pegar uma doença aqui, e ele ficou em casa, purgando, até que um belo dia lá acabou. Então tem muitos casos assim, sabe? E o perispírito é que está sendo drenado com relação a isso, né? Então, ele vai dizer o seguinte, que acontece o mesmo com as roupas. Aqueles dentro dos espíritos que nada conservaram das quedas terrestres compõem-se mais comumente de uma vestimenta ampla, longa, com dobras esvoaçantes, como a cabeleira ondulante e graciosa. Aí o espírito está livre, o perispírito está liberado. Entendeu? Aí vai ser ele está dando uma comparação, né? Que a pessoa vai vestir um vestido longo, uma túnica bonita e tal, e não vai precisar mais ficar preso naquelas situações que seriam aquelas roupas pesadas, né? Aquela coisa que às vezes tem que colocar aquelas faixas, né? Tem que fachar, tem que fazer, tem que acontecer. Então, tudo tem explicação, sabe, prezado ouvinte, tudo tem explicação. Acontece que nem sempre a gente quer essa explicação, porque nem sempre encaixa com nossos pontos de vista. Nem sempre. Aí você fala assim, não quer saber disso não sei o quê, porque você não quer mudar. Então, tudo bem, a gente tem o tempo para isso, tem o tempo para tudo. O que ocorre, que a gente tem que tomar muitos cuidados, é que tudo tem ciclos, né? Tudo funciona em ciclos. Se terminar o meu ciclo, acabou. Eu vou ter que mudar. Porque senão o Papai do Céu não está cuidando de mim. Né? Você não fala para o seu filho, vai chegando aí umas 5, 6 horas da tarde, vai tomar banho, né? Não vai dormir sujo, não sei o quê. Você não cuida do teu filho.
Está na hora do seu alimento, está na hora disso, está na hora daquilo. Por quê? Porque você gosta do seu filho, você protege o seu filho. Imagina Deus conosco, né? Que Jesus falou, né? Qual é o pai que o filho pede uma pão e vai dar uma pedra, né? Qual o pai que vai fazer isso? Né? Nenhum. Provavelmente, se acontecer, mínimo isso. Então, imagina Deus conosco, né? Frequentemente, os espíritos se apresentam com os atributos característicos da sua elevação, como uma auréola, asas para aqueles que podemos considerar como anjos, um aspecto luminoso, resplandecente, enquanto que outros têm aspectos que lembram ocupações terrestres. Assim, um guerreiro poderá aparecer com sua armadura, um sábio com livros, um assassino com o punhal, etc. Os espíritos superiores, vamos só analisar aqui, quando ele está falando de anjo, você observa que há uma ligação entre anjo e asas. Né? Então, você tem metáforas aí. A asa, a gente sabe que a ave usa a asa para planar, né, em voos. Ela usa a asa para isso. Os espíritos livres, eles têm livre mobilidade no espaço. Provavelmente, em épocas bem remotas, os videntes, né, viam esses espíritos tranquilos, né, com toda mobilidade e resplandecentes, que eles achavam que eram asas, mas que era, na verdade, uma ressonância dos corpos áuricos deles, que eles atribuíram aquilo a uma asa para eles voarem. Então, eles viam uma ave voando, muito bem, tinha uma asa bonitinha. Agora, eles estão vendo espíritos que também têm essa mobilidade da ave, ou até mais. Então, eu vi essa coisa resplandecente deles, que é a aura deles, resplandecente. Então, eles começaram a achar, né, que essa aura, que não sabia o que era isso, que essa aura seriam as asas. Por isso, talvez, né, a gente não está afirmando, mas por isso, talvez, que veio essa história da asa dos anjos. Né? Que o anjo não precisa disso. O espírito superior não precisa de asa. Quem precisa de asa é só ave. Né? Só ave. E o humano também não pode ter asa. Porque o corpo físico do humano é muito pesado. Tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual, ainda nas faixas mais densas. Então, nós não precisamos de asa. Nós precisamos de locomover na Terra. Essa é a proposta divina de elevação dos espíritos que estão dentro do projeto de elevação, dentro, assim, usando um planeta que nem o nosso. Então, aqui nós precisamos locomover enquanto utilitários de membros inferiores, as pernas. Né? E esses espíritos superiores não precisam mais disso. Então, eles se apresentam como uma forma luminosa, que aí achavam que eram as asas dos anjos. Não sei se ficou claro para você, se você concorda ou não. Mas é uma tentativa de justificar essas imagens, né, essas esculturas que se vê aí o tempo todo com essa ideia de asas. Né? Então, ele vai dizer que os espíritos superiores têm uma bela figura, né, que é nobre e serena. E os mais inferiores têm qualquer coisa de selvagem, de bestial, e algumas vezes trazem ainda os traços dos crimes que cometeram e dos suplícios que suportaram. Para eles, essa aparência é uma realidade. Quer dizer que eles creem ser tais quais parecem, que para eles é um castigo. Assim como, né, você sabe que o perispírito pode se transformar numa coisa muito brilhosa, né? Muito transparente, muito bonita, como pode também ser uma coisa estranha, né? Bastante densa, criando formas horripilantes. Eu vou dar um exemplo para vocês também analisarem conosco. Nós falamos das asas dos anjos, né? Agora vamos tentar falar de uma coisa que é muito comentada aqui no plano físico, que eu nunca vi. Assim, já pesquisei para buscar essa coisa, não existe. Essa coisa não existe. Assim, por mais que eu procurasse, eu não achei. Não sei se você já achou, né? Tudo bem. Se você achou, você fala para a gente. Que é a questão do monstro.
né? Ah, tem um monstro, monstro. Olha, eu já procurei esse monstro para todo lado. Procurei para todo lado esse monstro. Monstro, se você entende, como uma pessoa muito má, né? Que infelicita todo mundo e que tem uma aparência horripilante. Aí você fala no dragão, não, o dragão deve ter uma carinha bonitinha, né? E o dragão, você sabe que é uma metáfora, né? O dragão é uma sequência metafórica da circulação das energias. Você tem a serpente como símbolo de energia e tem o dragão, que é uma coisa maior, tanto assim que ele espelha fogo pela boca, né? Na mitologia. Então você não acha o monstro. Cadê o monstro? Ah, mas o monstro é aquele que mata em série. Não, ele não é monstro, é um ser humano. Ele não tem a aparência de monstro, ele tem a aparência de um ser humano, completamente desorganizado, né, na sua estrutura mental e espiritual, mas é um homem. Ah, ele é um estuprador, é um monstro. Não sei. Sabe, ele não aparece ser um monstro. Tanto é que ele estupra. Se ele estupra, ele tem os órgãos naturais dos humanos. Ah, porque ele é um pedófilo, ele é um monstro. Não. Pedófilo é a mesma coisa. Ele tem a sua estrutura humana. Entendeu? Então eu ficava procurando esse monstro que sempre falou nisso. Eu fui encontrar esse monstro nos livros do André Luiz. Não aqui no plano físico, mas no plano espiritual. Ou seja, lá existem espíritos que estão completamente deformados, que são espíritos que fizeram muitas coisas negativas, muitas coisas erradas, e o campo mental deles está totalmente tomado de energias geradas pelas ações maléficas aqui no plano físico. Então cria-se, né, um complexo energético muito forte que deforma o perispírito, percebe? Então eles têm uma aparência, muitas vezes, de umas coisas estranhas, né? Metade homem, metade bicho, outra hora metade bicho, metade homem, outra hora com umas coisas que André Luiz chega a perguntar, isso aí é de ser humano? Né? Que no princípio não entendia como é que era. Aí você encontra isso que a gente pode chamar de monstro, que é uma coisa deformada, mas mesmo assim ainda é um ser humano. Então o perispírito muito denso, ele pode ficar totalmente deformado e criar até o ovoide, né? Porque você tem o corpo mental, né, que parece um ovo, assim, circulando o corpo todo. E a pessoa que tiver muita ideia centrada numa coisa só, ele pode, ao desencarnar, ficar centrado só nessa ideia. Então, o que ele faz? Ele cria um ovo, cria um ovoide, que é muito comentado também aí. Então, você vê como é que esse perispírito tem que ser estudado. Como é que a gente tem que tentar entender essas coisas e também para nos tranquilizar com relação ao nosso futuro. Ah, depois que eu morrer vai acontecer o quê? Vai acontecer o que você quiser. Você está talhando o seu futuro. Né? Na hora que chegar o momento de deixar o corpo físico, o perispírito vai viver. E como é que esse perispírito está? Ele é muito sensual? Ele é muito... ele era uma pessoa muito má, que promovia sempre problemas para os outros, é um assassino, é um suicida. Então, ali o perispírito vai dizer, e vai refletir no perispírito o que a pessoa fez. Então, quando a gente fala, vamos tentar trabalhar no campo do bem, não é nenhuma pregação de moral, né? Isso aí, moral é de cada um, né? Cada um que se entenda com a sua moral, que é com respeito a si mesmo. Cada um que se entenda. Nenhuma doutrina, nenhuma religião tem o direito de interferir no livre-arbítrio de ninguém. Mas ela tem o dever de orientar, de informar as consequências das escolhas que o espírito faz. Dizem que cada escolha que eu faço, eu recebo 3 vezes o que eu fiz. Então, se eu faço um bem, eu recebo até 3 vezes o bem. Se eu faço mal, até 3 vezes o mal. Então, se eu tenho essas informações, o que eu devo fazer? Né? Dentro dessas informações, eu tenho que ter cuidado de não cometer o mal.
de não cometer o mal. Sabe aquelas coisas que a gente fala que é um mal inocente? A gente senta para conversar, aí vai que a conversa entra num campo meio ruim, meio perigoso, meio escabroso, e eu estou me divertindo com aquilo. Sabe? Eu estou adorando aquela conversa atrapalhada, atravessada. Eu estou gerando um campo vibratório, energético negativo, né? Porque se eu estou falando de alguém, eu estou falando de um filho de Deus, ou de uma filha de Deus. Então, eu estou criando um campo negativo. Eu vou naquilo, sabe? Adoro sentar para contar caso, contar essas peripécias, né? De dons Juans, né? De mulheres extremamente sensuais, de homens sensuais, ou então de homens que bebem, ficam bebendo, mulheres também fumando e comendo, fazendo aqueles tiragostos. Isso é um hábito da pessoa. Depois ela vai receber 3 por 1. Como é que ela vai receber? Não sei. Ela pode prejudicar o perispírito? Pode destronar o perispírito? Claro que pode. Comida em excesso, bebida em excesso, bebida alcoólica em excesso. Aliás, a própria água também em excesso não faz bem. Então é preciso que a gente comece a refletir sobre isso. Caso contrário, não vai adiantar nada a gente ser espírita. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque eu sou um espírita que não cumpre, não entende o que me é passado e vou continuar do mesmo jeito que eu sou. E não me amole, não, que eu não gosto de ser amolado. Eu não gosto de ser tocado nas minhas inferioridades, me deixo com as minhas inferioridades. Ainda tem gente que fala que vai resolver isso na reencarnação seguinte. Amigo, amiga, se você está no campo da inferioridade, eu posso te garantir isso. Provavelmente não vai ser aqui, não. Você vai ter que arrumar um outro Cristo, um outro planeta, e, quiçá, pelo menos, ele já tenha passado aqueles primeiros estágios do primitivo. Se não é para lá que vai. Conviver com os primitivos. Aquela turminha lá do bater no peito e não vem não que eu te mato. E não é só ele te mata, a própria vida, a mortandade dos primatas era muito grande, ou dos primitivos, né? A mortandade ali era muito grande, era fome, era frio, né? Era abismos que eles caíam, sabe? Era paulada na cabeça que eles recebiam, era pedra que caía em cima deles. Eles não sabiam nada, eles não tinham ciência. Você imagina como é que eles viviam, né? Aquilo para eles era aprendizado, claro. Mas um espírito que já chegou no nível de viver num mundo tecnológico quanto o nosso, ir para um lugar desse. Então tem que tomar cuidado para a gente não criar esse desterro que vai fazer a gente sofrer muito, mas muito mesmo lá na frente. O espírito que quer ou pode aparecer reveste algumas vezes uma forma mais clara, ainda tendo todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de produzir uma ilusão completa e de fazer crer que se tem diante de si um ser corporal. Ele tem os espíritos que fazem isso, né? Os espíritos mais densos, isso é natural para eles. Agora, tem espírito que forma essa densidade através de combinações de fluidos. Tá? Isso aí tem toda uma combinação fluídica, tem toda uma ciência atrás disso. Nós não sabemos ainda direito como é que funciona. A gente tem uma ideia. Combina fluido da natureza, combina fluido cósmico, fluido que vem do centro da Terra, combina fluido do próprio semelhante, e você cria uma estrutura, né, fluídica que adensa um pouco o perispírito. Aí a pessoa fica sendo conhecida. Ela se deixa ver como ela está. Então não tem mistério, não tem sobrenatural, como Allan Kardec diz, não tem maravilhoso. No livro dos médiuns ele começa perguntando isso. Tem maravilhoso? Tem sobrenatural? Não, não tem. Tem o natural que não é conhecido. É igualzinho as curas que Jesus fez. Todo mundo chama de milagre, mas não é milagre. É uma organização que ele faz, que ele fez, de uma apropriação de recursos que ele sabe, que ele trazia, e que ele estimulou a pessoa a pesquisar. Por exemplo, o implante. Né? Hoje se faz implantes, não é isso? Ele não implantou a orelha do soldado lá? Pedro cortou a orelha do indivíduo, ele pegou a orelha e implantou. Agora, ele não precisou de bisturi, não precisou de fios, nada disso. Ele tem a prosperidade dele, incrível, né? Ele foi lá e implantou. Como a nos dizer, vocês também podem fazer isso um dia. Agora, tem que sair da caixinha.
tem que sair da câmara do conforto para estudar, para pesquisar e para vivenciar. Em alguns casos, sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real, quer dizer, que se pode tocar, apalpar, sentir a mesma resistência, o mesmo calor que parte de um corpo vivo. Isso é no perispírito. Dependendo da tangibilidade, pode acontecer tudo isso. A pessoa pode tocar o perispírito. E eu tive um amigo pesquisador, bem mesmo, com muitas ações na pesquisa, ele falou comigo que ele passava a mão, punha na boca para ver o gosto, para ver o cheiro, falava isso. Eu ia a esses extremos, que eu queria certificar que aquilo não era uma ilusão, que aquilo existia de fato. Né? O que impede de dissipar-se com rapidez um relâmpago, então? Tanto ele pode ser visto como não visto, por causa da combinação dos fluidos. Né? Então, os fluidos eles estão sobre o regime de uma lei de afinidades. Né? Então, se eles se agrupam por afinidades, eles podem desagrupar por outras afinidades. Então, não é nada de mistério, é ciência. Não é? Poder-se-ia, portanto, estar na presença de um espírito com o qual trocaríamos palavras e atos da vida, crendo tratar-se de um simples mortal e sem supor que é um espírito. Eu já contei aqui para vocês que eu conversei certa feita um tempo bom com o espírito desencarnado. Nós trocamos umas ideias lá e tudo. Para mim era uma pessoa encarnada. Uma pessoa que apareceu porque eu estava num templo religioso, ele apareceu lá e a gente conversou sobre isso. E depois, quando nós despedimos, nós estávamos no meio de uma escada, assim, de um grupo, né, um degrau de uma escada. Quando nós nos despedimos, ele foi para um lado, eu fui para o outro, eu desci e ele subiu. Mas na hora que eu dei o primeiro passo para descer, eu me lembrei de uma coisa que eu queria falar com ele. Quando eu virei para falar com ele, não existia mais ninguém. Não tinha mais ninguém, não deu tempo dele subir os degraus, mesmo porque se tivesse subido, eu dava para ver lá em cima no degrau. Não, ele desapareceu. Então, eu estava conversando, nesse caso aqui aconteceu isso comigo, e pode acontecer com você. Pode ter acontecido e você não deu conta disso, não percebeu isso. Né? Qualquer que seja o aspecto sobre o qual se apresenta um espírito, mesmo sob a forma tangível, ele pode, no mesmo instante, ser visível apenas para uns somente. Já tem isso também, que às vezes ele pode ser visível só para uns, que tem essa capacidade de percepção visual que torna visível uma coisa que não é para o outro. Aí é uma questão de percepção, né? Uma questão de percepção mediúnica, que também é o outro nível de estudos. Estudar percepções mediúnicas. Essa percepção está relacionada a faixas. Né? E aí um médium vai até a faixa tal. Ele não sobe naquela faixa, só vai até aquela faixa. Então, o que tiver visível naquela faixa, ele vê. O que não estiver... Por exemplo, vamos imaginar que esse espírito dá 60 Hz. E ele, dentro da sua percepção, consegue alcançar 60. Mas o outro só pode ir até 80. Ele só consegue vir até 80. E esse tem 60. Então ele não consegue ver. O outro chegou a 80. Então é tudo muito explicado, sabe? Agora, essas explicações que a gente dá aqui pela rádio, né, por uma coisa tão rápida, precisa ser pesquisada, precisa querer entender isso. Porque somente assim a gente vai pegar as coisas. Né? Bom, então pode ser tocado por um e não por outro. Né? Então, o fenômeno de aparição a uma só pessoa, entre várias que se encontram reunidas, explica-se pela necessidade para que se produza de uma combinação entre fluido, que a gente acabou de falar. Uma combinação de fluido é uma afinidade de fluídica, que a gente pode dizer assim, né? Por quê? Porque a lei da atração, né? Então, as coisas afins se atraem, os semelhantes se atraem, né? Então, eles se atraem e formam aquilo a partir de um modelo. Então, por exemplo, se você tem um modelo pré-determinado, né, de alguma coisa, os fluidos vão combinar e vão ficar dentro daquele modelo pré-determinado, no caso do espírito. Então, se ele tem o modelo dele, que é o perispírito, que ele traz, que ele vive com ele, né, que ele
Ele tem a relação dele no mundo espiritual, então ele tem um modelo. Então os fluidos vêm e encaixam naquele modelo. Tá vendo? É a mesma coisa, assim, bem explicar, bem simplesinho. Se você planta um pé de manga, vai nascer manga, não é assim? Se você planta um pé de laranja, vai nascer laranja, ou seja, é tudo de acordo com as afinidades. Então, manga, a frequência da manga não é a frequência da laranja. Por isso que elas não se atraem. Né? E quando você alimenta das duas, o seu organismo vai selecionar, né, o que vem de um, o que vem de outro. Então, não tem como ter essa associação, a não ser, a gente sempre deixa aberto, né, que futuros estudos mostram que isso pode ser associado. Há uma perspectiva, né, de que as árvores todas se entrelaçam no subsolo. Então, você pode ter num pomar, né, com vários tipos de frutas, você pode ter todas essas raízes entrelaçadas, uma ajudando a outra. Aí é um estudo para o futuro, posso dizer para você. Né? E até o entrelaçamento das raízes a gente vai. Agora, a sequência disso, que é muito, não é visível, né? Aí vai ter que ser mais no futuro. Viu, minha gente, como é que nós temos que procurar, que pesquisar, que se interessar? Tem que interessar. Porque senão a gente vai ficar aqui, sabe, falando que eu não acredito, que acredito mais ou menos. Isso aí não leva ninguém a nada, a lugar nenhum. Ninguém de bom senso vai a lugar nenhum. Né? Se o espírito não encontra a aptidão orgânica necessária, o fenômeno da aparição não pode produzir-se. Se a aptidão existe, o espírito é livre para aproveitar ou não. Tá vendo? Então, assim, ele tem essa aptidão de deixar-se vir? Tem, então ele vai ser visto, se tiver essa combinação fluídica. Se não tiver, ele não vai ser visto. Porque o espírito é soberano. É ele que define, no fim dessa história toda, é ele quem define o que deve ser e o que não deve ser, o que pode ser e o que não pode ser. Dentro das condições dele, né, enquanto soberania. Certo? De onde resulta que se duas pessoas igualmente dotadas sob esse relato encontram-se juntas, o espírito pode operar a combinação fluídica com aquela somente das duas a quem tivesse que se mostrar. Vamos lá. O espírito pode operar a combinação fluídica com aquela somente das duas que tiver que se mostrar. É isso que ele fala. Então, eu estou aqui, eu tenho uma frequência de 60 e você tem de 60. Então, nós combinamos. Então, você pode me ver. Mas você tem 40, então, lamento. Você não vai conseguir. Eu estou falando 40 porque 40 é a média, tá, gente? Da frequência humana, é 40. Então, você tem que analisar isso tudo. Então, veja você que aí acaba a assombração, né? Aí acabam casas mal assombradas e demônios, satanás, essas coisas que eles falam aí sem saber nem o que estão falando, a verdade é essa. Com todo respeito a essas pessoas que adoram falar esses nomes, não tem noção do que eles estão falando. Porque eles podem criar formas, pensamentos desses animais, dessas monstruosidades que eles criam, invadindo a casa deles com aquilo. Ele começa a falar muito de capeta, demônio, diabo, não sei o quê, a casa dele fica infestada de forma a pensamento. Que são maléficas, né? Porque ele fala isso no sentido de malefício. Então ele impregna na casa dele aquelas coisas. Então ele não vai ser feliz ali. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. O que eu falo? Eu tenho certeza? Assim aconteceria com dois indivíduos, que se tivesse cada um véu sobre os olhos, se o terceiro indivíduo quer se mostrar a um dos dois, somente levantará apenas um só véu. Mas para aquele que estivesse cego, não adiantaria levantar o véu. A faculdade de ver não lhe teria sido dada para isso. Então, duas pessoas com véu. Eu quero ser visto por um deles. Eu vou lá e levanto o véu de um deles e me ver. E o cego pode? Não. O cego não pode. Porque não vai arrancar de uma hora para outra esse véu que o prende, né, da não visão. Percebe como Kardec é didático ao extremo? As aparições tangíveis são extremamente raras.
mas as aparições vaporosas são frequentes. Elas o são, sobretudo no momento da morte. O espírito desligado parece querer apressar-se para rever seus parentes, seus amigos, como para avisá-los que acaba de deixar a Terra e dizer-lhes que ele vive para sempre. Então, Kardec está colocando aqui na questão do momento do desencarne, né? Que o espírito pode querer falar para as pessoas. Ó, isso acontece muito. A gente tem tanto exemplo disso, né? De pessoas que narram que morando num país, o parente dele, ou um amigo, no outro país ele sente, parece que a pessoa vem até ele e fala. Acabei eles falam morrer, né? Acabei de morrer. Tá? E aí, daí a pouco, tem a notícia. Então, vejam vocês que tudo muito móvel. Sabe? Essa coisa de pressão, de prisão. Isso não existe muito, não. Deus criou tudo muito livre, sabe? A gente tem toda muita liberdade. Por que a gente não fica preso às vezes? Porque a gente não saberia lidar com essa liberdade. Clamam tanto por liberdade, tanto. E o que criam? Libertinagem, muitas vezes. Então a pessoa quer ser livre, não é para ser livre assim, para pesquisar, para estudar, para realizar grandes feitos no campo do moral, da ciência, da tecnologia, não é isso não. Ele quer ser livre para beber, para namorar, para aprontar, para pegar um barco aí e sair flutuando nessas águas, feito um maluco, não uma louca. É isso que ele quer. Um carro muito possante, que ele possa dirigir em alta velocidade, sabe? Então é isso que ele quer, isso é libertinagem. Sabe? Essa coisa terrível de eu ter o direito de ter quem eu quero comigo. Então eu saio com muita gente ao mesmo tempo, né? Um dia eu saio com um, no outro dia com outro, um dia com dois ou duas, e aí eu acho que isso é liberdade. Eu entendo essa coisa como liberdade. Tá? Me dá a impressão, sabe, gente, não sei se vocês têm essa mesma leitura, né? É a mesma coisa que você coloca um bico na boca de uma criança que está chorando. Aí você bota o biquinho lá, né? A criança começa a mastigar o bico, e ruminando, nervoso, mas dizendo assim, eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Eu gritei a beça no seu ouvido, você me deu aquilo que eu queria. E o bico vai ser bom para ela? Não. Se uma criança já com dentição, informação, ficar com o bico, pode perturbar, né? O crescimento dos dentes. Então, são detalhes, sabe, gente? São detalhes que nós deixamos passar despercebidos. E vai acontecer que nós vamos vivendo dessa maneira e vai chegar uma hora que tem no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, né? Que Lucas narra da parábola do servidor infiel, lembra disso? Do administrador infiel. Então, tem uma hora lá que ele fala assim, né? Chega um dia que a providência te pede dar conta da tua administração. Então a gente vai fazendo, mas chega a hora que chega a conta, né? Você entra no restaurante e está pedindo, e o garçom está te entregando. Né? Me dá mais isso, mais aquilo outro. Vai. Um dia desse aí que eu estava vendo, né, um sujeito que chegou no restaurante, ele fez foi pedindo, né? Ele com o pessoal dele lá. Foi pedindo, chegou no momento da conta, a conta estava em R$25 mil. Ele não tinha dinheiro, não tinha nem um centavo para pagar aquilo. Aí ele simulou, né, que estava passando mal, começou a ficar dando uns ataques lá, aquele negócio todo. Aí chamaram lá a enfermeira, né, a emergência, porque na verdade ele queria sair sem pagar, né? E aí constataram que ele não estava com nada. Você fez uma conta de R$25 mil. Isso é de uma irresponsabilidade. Isso é uma libertinagem absurda. É isso que as pessoas gostam. Depois, para contar vantagem, né? Não, fui lá no restaurante, gastei tanto, não sei o quê. Ele não pensa no dono do restaurante que comprou aquele material. Ele pode ter comprado pela metade do preço. Não vou nem questionar isso. Mas ele comprou. Ele tem que pagar a fatura dele. Então, isso tudo nós temos que tomar cuidado para a gente não ser essas pessoas totalmente, né, malucas. Né? Que cada um recolha suas lembranças e veremos quantos fatos autênticos desse gênero
aos quais não se dava conta, aconteceram, não somente durante a noite, mas em pleno dia, no estado de vigília mais completo. Então é isso. Quantas histórias, né, estão aí narradas, quantas histórias nós conhecemos, né, relacionadas a aparições de espíritos, a fenômenos de efeitos físicos, sabe? Poxa, quanta coisa nós vemos, nós sabemos que acontece, que aconteceram, que acontece. E a gente fica apavorado, né? Meu Deus do céu, está tendo assombração aqui em casa. Então, é uma aparição, né, que você consegue enxergar. Então, é claro que os espíritos superiores, lógico, naturalmente, eles não vão fazer isso, eles não vão te assustar na sua casa. Então, pode ser brincadeira de espíritos levianos. Mas o espírito leviano só vai chegar até você se você der conta para ele. Se você der corda para ele, desculpa. Eu adoro ficar vendo filmes, dessas comédias picantes, sabe? E morro de rir daquilo. Aquilo é muito gostoso de ver. Não, você está agindo levianamente. Você está usando um tempo da sua vida para se deliciar com quimeras, né? Com ilusões, e perigosas, muitas vezes perigosas. E aí o que acontece? Os espíritos levianos aparecem também. Para rir com você, para brincar, para divertir. Eu não posso rir, não pode. Você pode fazer tudo isso, só que é preciso ter um nível. Até um ponto eu posso, até aqui para lá eu não posso passar. Né? Até aqui para lá eu não posso passar. Às vezes, sabe, a pessoa ele vive, né, num conjunto de outras pessoas, que todo mundo gosta de contar aquelas piadas, né, aquelas coisas. E quando ele chega, eles param com as piadas. Porque sabem que o outro não vai se sentir bem com isso. Então ele impõe o respeito dele. Mas o outro chega, conversa com todos, é feliz, é alegre, ri, conta um caso tranquilo, né? Ri sobre aquele caso, sem ter que baixar o nível para que a comédia assuma, né, um teor qualquer que dê gargalhadas nos outros. Na verdade, as palavras pornográficas colocadas numa piada é um apelo para que o outro ri, para que o outro venha a dar as risadas dele. Normalmente a gente não precisa disso. Normalmente não há necessidade disso. Eu assisti a um show uma vez de um grande comediante brasileiro, sabe, ele já desencarnado, e ele veio aqui na minha terra. E na época eu trabalhava com iluminação, com som, então eu fui lá que a gente ia fazer alguma coisa de iluminação para ele. E ele, na hora do show dele, no show dele chama Cidadão de Araque, chamava, né? E ele, Araque é uma cidade, então ele contava a história de um homem que morava em Araque. Gente, a gente ria, né? E ele não falou um palavrão. Ele imitava um narrador de futebol gago. Nossa, mas aquilo era absurdamente magnífico. Não usava uma palavra de baixo calão. Estou falando do Zé Vasconcelos. Não sei se você conheceu. É isso. Não precisa desses apelos. Né? Esses filmes, essas novelas apelativas, né? Mostrando relações sexuais na mais intimidade, na maior intimidade. Para que isso? Para atrair quem? Só espíritos levianos. Então, gente, o nosso perispírito vai se moldando a partir daí. E se a gente desencarnar, assim, no momento daquilo, olha como é que a gente sai do corpo. Né? Então, tomemos cuidado. Por isso que a doutrina espírita tem para nos alertar. Tomemos cuidado. Tomemos muito cuidado com o que a gente aceita, sabe? Com quem eu aceito na minha casa para falar sobre o quê, para onde eu vou, né? O que eu vou buscar lá onde eu fui, sabe? Como é que eu vivo no meu trabalho, né? Na minha relação familiar, no meu estudo. Isso tudo nós temos que começar a analisar, sabe? Porque os grandes espíritos que aqui passaram, eles eram muito cuidadosos com eles. Você já viu Gandhi contar uma piada pornográfica? Maria Teresa de Calcutá contava?
Francisco Cândido Xavier contava, ele adorava piada de frango. Né? Você já ouviu falar, né, que Francisco de Assis contou uma piada pornográfica? Ah, mas esses são santos. Você também tem que ser. Pelo menos tem que tentar, tem que querer ser. Então tem que ter um ponto de partida. Meu amigo, minha amiga, estamos terminando o nosso programa. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Espero que esse estudo hoje tenha sido bom para você, que você tenha tirado proveito dele. Fiquem com Jesus. Na próxima terça-feira, né, às 14 horas, nós estaremos aqui ainda falando sobre o perispírito, que nós queremos criar um campo de estudo um pouquinho mais à frente sobre o perispírito. Tá bom? Papai do céu te proteja, proteja a tua casa, a tua família, e fiquem todos na paz do Senhor. Até terça-feira, se Deus quiser, e sexta-feira, às 10 horas e 10 minutos, conversando sobre você. Tchau, muito obrigado.